câmera se quiser. Podem colocar no chat se quiser. Abram o microfone e fiquem à vontade. O Wallace, me coloca como apresentadora, por favor, para eu compartilhar a tela. Passou feriado doente, né? E trabalhando, oh meu Deus, passou doente trabalhando. Oh, pai. A lástima da trabalhadora, viu? É difícil a vida. Mas você tá melhor, Rosa. Eu espero que esteja melhor. Resfriado, provavelmente, né? Ainda tô dolorida. Foi o quê? Resfriado ou gripe? Gripada. Tem uma onda de gripe terrível, uma virose. Só um minutinho, vou mandar mensagem aqui pra colocar como apresentadora. Bom, gente, hoje a gente vai falar, né, sobre outro assunto, porque cada dia a gente tem que falar sobre um assunto diferente para não ficar maçante. E hoje vocês vão responder algumas questõezinhas aqui, como na semana passada, que a gente responde junto, tá? Então a gente vai fazer a nossa aula, vai ter a nossa discussão, porque hoje a gente vai falar sobre a colonização dentro das Américas, ou seja, a colonização no continente americano. A gente vai falar sobre história, a gente vai falar sobre filosofia, sobre sociologia e sobre geografia também, porque a gente vai falar um pouco sobre a globalização também, esse processo de colonização que se deu à globalização. Além disso, a gente também vai falar sobre a cultura de massa. Alguém já ouviu falar sobre cultura de massa aqui? É muito da sociologia. Alguém já ouviu falar? Sim, é muito da sociologia essa cultura de massa. Deixa eu só. Não... Então vamos iniciar até colocar como administrador. Então, agora, né? Pega o cafezinho de vocês, vamos pegar aquela água, o nosso caderninho, é algo padronizado, exatamente, Rosa. É algo padronizado, a cultura de massa. A gente vai falar mais pra frente e eu espero que vocês dialoguem comigo. Então, peguem o caderninho de vocês, tá? Peguem a água, o café, para ficar no jeito, não é na energia que a gente vai começar. A nossa aula hoje ela vai ser um pouco densa. Só que além de ser densa, não densa no sentido de daquilo pesado, maçante, mas no sentido de que ela é fundamental para garantir, né, que aquelas questões que são mais sérias no Enem, vocês consigam compreender. Claro que todas as questões são sérias, né? E o nosso foco de hoje vai ser estrutural, tá? O título do nosso material hoje é direto, que é Colonização da América. Colonização da América. Mas eu quero que vocês olhem com muita atenção, né? Com um olhar analista, tá? Para uma pergunta que é o quê? Como que a chegada dos europeus transformou a história do continente americano? Como que vocês acham que a partir do momento que os europeus saíram de lá da Europa, que Cristóvão Colombo saiu da Espanha, ele transformou a história das Américas? Obrigado, Wallace. Como que vocês acham que isso aconteceu? Uma perguntinha tranquila. Vocês acham que de que forma que ocorreu essa transformação? Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque essa noite a gente vai dissecar ela, a gente vai tentar entender, compreender, tintim por tintim, do porquê que essa mentalidade, né? Que o avaliador do Enem elabora as questões que têm a ver com isso. A prova, ela não vai te perguntar que ano que Cristóvão Colombo pisou nas Américas, né? Ali naquela localidade que hoje a gente conhece como Bahamas, por exemplo, né? Ali no Caribe, nas localidades do Caribe. Ela não quer esse decoreba de datas.
Ela quer saber do processo, do impacto, da transformação estrutural. Ela quer entender a ideia de como que aconteceu. Ela quer saber se você sabe como que ocorreu, tá? E a gente intrometida encontrando problemas de povos que não estavam nada a ver. Exatamente, né? Realmente, exatamente. Basicamente isso. Se intrometeu no problema que não era deles. E primeiro, né, a gente vai analisar a expressão chegada de europeus. Os livros didáticos, né, aqueles mais antigos, utilizavam a palavra descobrimento. E essa palavrinha descobrimento é uma palavra muito complexa, né, gente? Porque como que a gente descobre um lugar em que já existe milhares de pessoas morando? A gente está falando de sociedades que eram complexas, que tinham impérios gigantescos, como os astecas e os incas, que já tinham sistemas políticos que eram elaborados, tinham uma arquitetura, tinham uma agricultura avançada, tinham uma ciência, tinham conhecimentos profundos como a astronomia. Então, não se descobre o que já está habitado e civilizado. É a mesma coisa de você estar dentro da sua casa e alguém invadir e mandar você embora. Como que eu vou embora? Eu já moro aqui. Você que chegou agora, né? Então, o que aconteceu foi uma invasão. Foi um processo de conquista. A gente não pode deixar de lado, né? Foi uma invasão e foi uma conquista. Porque, querendo ou não, ocorreu um vencedor se a gente olhar para um lado. Quem acabou vencendo foram os europeus durante esse processo, né? Então foi uma conquista de território. Eles conseguiram tomar o território dos povos que habitavam aqui. E essa chegada, né, melhor dizendo, essa conquista foi, na verdade, um dos maiores e mais violentos choques demográficos, tá, e culturais da história humana. Então, o Enem, ele vai exigir que vocês tenham uma visão de alteridade, né? O que é isso, essa alteridade? É uma visão de entender como que o europeu olhou para aquelas populações originárias não como iguais, mas como outro que precisava ser dominado, como outro que era inferior a ele, como outro que tinha menos valor que ele. E outra coisa, o nosso foco também precisa estar no verbo transformou. Aqui, transformou. Nesse verbo aqui. Por quê? Porque a transformação que aconteceu aqui, ela não foi suave, ela não foi calma. Ela não foi uma simples troca cultural onde todo mundo saiu ganhando. Não é aquele lance, os indígenas, eles fizeram a troca pelos espelhos. Não foi só isso. Não foi só isso. Foi uma ruptura brutal. Né? O continente que existia antes do final do século XV, né, de 1498, ele deixou de existir para dar lugar a um projeto europeu de acumulação de capital, ou seja, a Europa, né, os europeus começaram a vir para cá para extrair riqueza para onde? Para a Europa, para que eles ficassem mais ricos. Né? E a natureza ela foi drasticamente transformada para o plantio e também para a mineração. A economia que antes era de subsistência, ou seja, plantar para a gente se alimentar, a gente vai plantar para que a gente consiga sobreviver, né? Depois que os europeus vieram, foi redirecionada para servir exclusivamente ao mercado externo europeu, ou seja, plantar cana para colher, para vender para a Europa, porque açúcar rende dinheiro. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse açúcar, tá? Que o açúcar que a gente consome hoje, a valorização do açúcar atual, era totalmente diferente há 500 anos atrás. Açúcar pagava dote de casamento, de tão importante que açúcar era. E também isso dá lugar para a própria escravização depois. E é exatamente nessa transformação que a gente começa a ter os problemas estruturais da nossa sociedade contemporânea. Um exemplo disso é o racismo. Né? Outro exemplo é a imensa desigualdade na distribuição de terra, onde a gente vê pessoas que têm muitas terras e gente que não tem nenhuma casa, que está morando na rua ou morando de aluguel. Né? E outra coisa também é a nossa dependência econômica, que a gente vai discutir tanto na sociologia e também
na geografia, tá? E outra coisa também é que a gente tem aqui nessa perguntinha das Américas. O que seria esse das Américas? Como assim das Américas? Né? A gente tem o plural das Américas. A gente não está falando do continente americano, das Américas. Geralmente, quando a gente fala de colonização, a gente costuma falar muito do Brasil, né? A colonização do Brasil, até porque a gente está falando da gente. Claro, a gente tem que focar na gente. Ou às vezes a gente para e fala até mesmo da colonização dos Estados Unidos, por exemplo, por causa dos filmes que muitas vezes a gente assiste, que a gente vai falar que isso também tem a ver com cultura de massa, né? Mas hoje a gente vai olhar para o continente americano no sentido formal, né? No sentido global. O continente americano no sentido todo, a parte norte, a parte sul e também a parte da América Central, tá? E a gente vai entender como que funcionou a América Espanhola e a América Portuguesa. E a gente vai ver como que a máquina colonial operou, moendo vidas de formas um pouco diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, que era o lucro. Era ganhar dinheiro, era pegar as riquezas daqui das colônias americanas e levar para a Europa. Então, o que eu peço de vocês, né, que nesse exato minuto da aula é sempre abrir a mente, né, para que a gente consiga aprender cada vez mais. Então, vamos tirar aquela visão romantizada, que eu sei que vocês já não têm, vocês já são estudados, e olhar mais com um olhar crítico, que a gente vai conseguir fazer um debate bem legal aqui. Eu vou sempre perguntar coisas para vocês, tá? Então, fiquem preparados que do nada eu vou soltar uma pergunta aqui e podem abrir o chat, se quiser abrir a câmera, podem abrir o microfone, abrir o chat, ó, podem escrever no chat, abrir o microfone, tá? E anotem sempre e perguntem sempre. Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso mapa da América Latina, tá? Vamos dar uma olhada que está na tela, nesse mapa. Esse aqui é o mapa político da América Latina e do Caribe atual. Então, vocês estão vendo essa imensidão de cores, né? Cada um representando um país diferente. A gente tem o México, cadê o México, meu Deus? O México, a gente tem o Brasil aqui, a gente tem a Argentina, Bolívia, Paraguai, aqui a América do Sul, aqui a gente tem a América Central, América do Norte. Então, a gente tem essa imensidão de países, né? A gente se acostumou tanto a olhar esse mapa nas aulas de geografia, né, e nos noticiários, que a gente acaba naturalizando essas fronteiras que a gente tem. Parece que esses países sempre existiram, né, com esses contornos, sempre existiram com essas identidades. Parece que eles sempre estiveram ali. Mas o que eu quero que vocês vejam hoje? Que não existe nada natural nessas fronteiras, né? Os países não simplesmente acordaram e pá, existiu dessa forma, ficou desenhadinho dessa forma. Não, nenhuma delas. Tudo que vocês estão vendo nesse mapa, cada linha que separa o Brasil da Argentina ou a Colômbia do Equador, é uma cicatriz artificial que foi deixada pelo processo de colonização e pelas guerras de independências que vieram depois, que a gente vai falar mais para frente também, tá? Então, quando a gente fala da América pré-colombiana, que seria a América, o continente americano, antes da chegada dos europeus, o mapa ele era completamente diferente. A forma como os povos indígenas habitavam era totalmente diferente. Muitos, inclusive, não tinham nem cidades propriamente dita. Eles eram nômades, ou seja, não tinham residência fixa. Viviam em vários locais. Então, não haviam fronteiras retas e desenhadas assim bonitinha como tem hoje, né? Então, a organização territorial era organizada de uma forma totalmente diferente. A gente tinha, por exemplo, o Império Inca, que era gigantesco, né? Que a gente tinha, onde a gente pode falar hoje, nos Andes, que seria os Andes no Peru, e a gente tinha os astecas, por exemplo, que é onde a gente pode falar que é o México, tá? Então, nisso, a gente entende que como que a chegada, né,
Como que se chegou nas nações que a gente tem hoje? A resposta dessa pergunta, né? Como que a gente chegou às nações que a gente tem hoje? Uma das respostas é a forma como as metrópoles europeias dividiram e administravam isso aqui. E exatamente, Rosa, na guerra. Isso mesmo, na guerra. A guerra, ela foi um dos principais motivos de organização. Os conflitos, isso. Os conflitos que aqui ocorreram. A gente vai falar sobre, principalmente durante as independências, tá? Durante esses processos de independência que aconteceram. A Guerra de Canudos, um exemplo. A Guerra de Canudos aconteceu aqui na Bahia, inclusive, né? Inclusive, eu estava dando aula da Guerra de Canudos para os meus alunos do 9º ano. Imagine você dar aula de Guerra de Canudos e Revolta da Chibata para alunos de 9º ano, de 14 anos. Eu ouvi tanta piada, meu Senhor Jesus. É terrível e uma maravilha ao mesmo tempo, porque eles são muito engraçados. Mas voltando, né? Os conflitos exatamente formaram esses países que a gente tem hoje, sim. E também a forma como os países europeus administraram isso aqui. E o Enem, ele vai exigir que vocês entendam isso de uma forma integrada. Justamente isso aí que vocês falaram, né? Porque quase toda essa parte verde que tá aí no mapa, essa parte amarela, essa parte vermelha, roxa, né? Tirando o Brasil, por que tudo isso aqui? Tirando o Brasil, fala espanhol. Por que, que eles não falam português igual a gente? Por quê? Por que, que a gente não fala espanhol, por exemplo? O Brasil, né? Uma pergunta para vocês. Uma pergunta meio óbvia, mas que eu sei que vocês vão responder rápido, mas é uma pergunta. Por que, que o Brasil não fala espanhol? E por que, que esses países? Por que quem colonizou a gente foram os portugueses, exatamente. Exatamente. A América Espanhola, ela colonizou essa quantidade de países aqui. Olha o tanto de países que falam espanhol. A gente tirando, cadê? A Guiana Francesa, que tá por aqui. A América do Sul em peso fala espanhol. E outra, o Uruguai, ele quase ia falar português, tá? Só que aconteceu um bafafá entre a Espanha e Portugal, e Portugal cedeu o território de Uruguai. Mas foi isso aqui, ó. O Uruguai não ia falar espanhol também, ia ser parte do Brasil. Mas então, né? A América Espanhola, ela se fragmentou em diversos países, porque vocês veem, ele era enorme. Quando os espanhóis vieram para cá, eles pegaram essa quantidade de território. E conforme ocorreram esses conflitos, essas guerras, as independências, os países foram se fragmentando, se cortando, e assim foi diminuindo até formar o que a gente tem hoje, tá? E por que que isso aconteceu? Em grande parte porque a Espanha, né, que administrava o seu império, foi dividindo ele em pequenos reinos. Né? A gente foi tendo a Nova Espanha, depois a gente foi tendo o Peru, depois foi tendo o Rio da Prata, e nisso foi se tendo outros conflitos que foram é, é, se dividindo até o que a gente tem atualmente. E a gente olhando o Brasil, o tamanho desse bloco verde maravilhoso que é o nosso país, né? Por que, que o Brasil se manteve em um bloco único e contínuo, né? Em um bloco único, não vou dizer pequeno, ele é enorme, nem um único bloco, né? Falando só o português, enquanto a América Espanhola se espedaçou todinha, porque a América Espanhola era para ser isso aqui tudo, mas virou vários países. O Brasil não. A América Portuguesa virou o Brasil que a gente tem hoje. Por que será que isso aconteceu? Porque isso não foi um milagre ou um destino. Foi um projeto político, tá? E econômico muito específico. Porque foi a necessidade que a elite agrária da época, que inclusive era uma elite escravocrata, tá? De querer manter a unidade territorial do Brasil para conseguir proteger os seus negócios que eles tinham.
principalmente a manutenção, tá? E a brutal repressão para impedir que outros países entrassem e dividissem. Então, os portugueses eles pegaram e pensaram: a gente vai unir esse Brasil todo, a gente não vai dividir ele em pequenas partes, porque senão outros países vão entrar aqui e a gente vai perder esse território. Então, vamos unir isso aqui, vamos fazer uma coisa só para a gente não perder. Como ocorreram várias invasões ao longo do tempo em alguns estados brasileiros e quase os territórios foram cedidos. Inclusive, tem um território, se não me engano, é em Pernambuco, que Pernambuco ele virou um país praticamente, por conta da França, que a França invadiu. Tem outros territórios também. Sim, foi para ficar mais fácil de comandar e proteger, para que os territórios deles não fossem invadidos e divididos. Exatamente, Otávio, isso mesmo. Outra coisa também é que quando a gente chama de América Latina, por que vocês acham que a gente chama de América Latina? Por que tem esse latino aqui? Não é porque a gente é cachorro, né? Claro que não. Por que vocês acham que é latina? O que a gente tem em comum que português e espanhol têm em comum? Exatamente, Rosa, isso aí. Por quê? Porque quando os colonizadores, tanto os espanhóis e os portugueses, eles vieram, o nosso idioma deriva do latim, exatamente, ambos. Além disso, quando a gente usa esse termo também e a gente olha o mapa, a gente também precisa pensar o que é que está sendo invisibilizado ali, nesse mapa. Esse mapa, ele não mostra, infelizmente, né, quando a gente fala de língua, esse mapa, infelizmente, ele não mostra as línguas dos povos indígenas que habitavam aqui, né? Infelizmente, ele não mostra o Guarani, né? Ele não mostra o Pachorrã, ele não mostra o Quechua. E ele também, infelizmente, não mostra a presença da diáspora africana que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ou na América Latina em geral, porque existe uma presença africana muito forte, tá? Então, quando o Enem, no geral, colocar um mapa na prova de vocês, seja na questão de história, de geografia, que pede muito, né, de filosofia, sociologia, ou até mesmo da área de biológica, que é bem interdisciplinar, né? Não sejam passivos na leitura, não, tá? Pensa, quem foi que desenhou essas linhas? De que forma que essa fronteira foi feita? Quanto sangue custou para que cada um desses contornos aqui fossem feitos? O sangue de quem foi retirado, né? Então, é importante a gente conseguir entender porque o mapa, um simples mapa como a gente viu aqui, né, é hoje produto de séculos de dominação, de interesse colonial e de resistência, tá? Um simples mapa. Então, vocês viram que a gente passou uns 5 minutos aqui só olhando esse mapa. Gente, o Wallace colocou a lista de presença, não esqueçam de assinar, viu? Tá. Então, aqui, avançando para esse slide, vocês viram a nossa aula de hoje, os objetivos são compreender, né, os motivos e os processos da colonização na Europa, ou da colonização europeia na América, no nosso continente americano, né? E o que isso significa? Isso significa que vocês não podem simplesmente aceitar respostas simplistas, né? Vocês precisam questionar de que forma que aconteceu. E a gente está aqui para isso. O segundo ponto, comparar os modelos de colonização espanhola e portuguesa. Por quê? Anotem isso com asterisco gigante. O Enem ama história comparada. O Enem ama comparar coisas. Tá? Então, a prova ela vai colocar um texto sobre como a Espanha extraía prata, né? Usando a mão de obra indígena, por exemplo. E aí ele vai colocar outro texto sobre como Portugal produzia açúcar no Nordeste brasileiro, né, usando a mão de obra africana, que inclusive era uma mão de obra escravizada. E aí ele vai pedir para vocês dizerem quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Aí você vai ter que saber, para você conseguir diferenciar, como a Espanha realizou, né, organizou esse processo
de extração de prata e como que era organizada a escravidão na América Portuguesa. Então, para você diferenciar, você precisaria saber. Então, a gente vai tentar fazer essa comparação hoje. O outro objetivo, que é analisar os impactos para indígenas e africanos. A gente vai ter duas aulas, né, especificamente sobre os povos indígenas e africanos, que é de hoje e na próxima aula. Mas é claro que é interdisciplinar, né? Então a gente vai focar uma coisa aqui e na próxima aula o restante. E aqui a gente vai analisar esses impactos para os indígenas e os africanos. A palavra impacto, ela até só leve para o que realmente aconteceu, né? Porque a gente está falando de um colapso demográfico onde milhares de indígenas morreram devido à doença, né, à guerra, ao trabalho compulsório, né? E a gente também está falando do tráfico transatlântico, né, gente? Que foi o maior deslocamento forçado de seres humanos da história. Acho que a gente não teve nenhum outro em comparação, né? Foram milhares de pessoas que saíram forçadas das suas terras para trabalhar em outro local. E o último, né, que é refletir sobre as resistências e heranças desses povos. Então, gente, aqui a gente vai tentar entender que a colonização, ela tentou apagar, né? Tentou apagar a memória desses povos. Porém, eles conseguiram se manter vivos através de resistência. E a gente vai falar sobre quais foram esses tipos de resistência, de que forma que ocorreram. E a gente vai debater sempre, viu? Quero sempre que vocês falem junto comigo. Então, vamos para o próximo. E aqui a gente tem um slide, o slide 4, que é focado no contexto histórico, que a gente precisa entender, né? Primeiro, ninguém acorda de manhã, né? Em 1492, Cristóvão Colombo acordou, olhou para o mar e pensou: cara, eu acho que hoje eu vou pegar um barco de madeira, vou enfrentar muitos monstros, tá? Muitos monstros marinhos que nessa época eles imaginavam que existiam milhares de coisas horríveis, né? Vou enfrentar tempestades mortais só para ver o que tem do outro lado do mundo. Vou fazer isso. Ele não simplesmente acordou pensando nisso, né? Não simplesmente existia uma aventura desinteressada, né? Ele tinha um interesse, o interesse era demais, que era no dinheiro, era o capitalismo, né? Era o capital. Então, tudo nessa época, tudo tinha um motivo. E tinha um motivo econômico e político. E é isso que o Enem quer que vocês saibam rastrear. O primeiro tópico aqui do nosso slide, que é a expansão marítima europeia, já aponta uma coisa que está acontecendo, né? O que estava acontecendo na Europa nesse momento? O que será que estava? Então, a Europa, ela estava saindo da Idade Média. Porque a gente está falando do século XV e o século XVI. Século XV era de 1400 e o século XVI, 1500. Tá? A Europa ela estava saindo da Idade Média, ela tinha acabado de superar a crise do século XIV, onde teve a peste negra, onde teve muitas guerras, onde tinham muitas fomes e estavam começando a se consolidar os estados nacionais. Mas o que é isso, professor? O que é isso, Vitória? Estados nacionais. Esses estados nacionais seriam os países que estavam começando a se formar, tá? Com os reis absolutistas, ou seja, os reis que tinham poder absoluto sobre tudo. E o poder estava apenas na mão dele. Que tipo de poder? O poder de fazer guerra, o poder de arrecadar dinheiro, o poder de criar lei. Então, aqui a gente não tinha juiz, aqui a gente não tinha um capitão do exército, por exemplo. Era o rei que fazia tudo, o rei mandava em tudo. Se você fosse contra ele, você poderia morrer, você poderia ser exilado. Então, a partir desse momento, estava começando a se formar isso. Tá? E para um rei absolutista manter o seu exército e a sua corte, ele precisava de muito, mas muito dinheiro.
E a expansão marítima, né, essa expansão que começou a ocorrer, ela não foi uma excursão científica. Eles não foram só para descobrir como que o mundo era feito, né, de que forma que foi criado, ou para tentar entender quem é que morava do outro lado. Não. Ele foi o primeiro passo, né, o primeiro grande passo da globalização capitalista que a gente tem atualmente. Ele foi o projeto de Estado para gerar riqueza para os reis. E o que exatamente era essa riqueza? Aqui a gente tem o nosso segundo tópico, que é o quê? A busca por metais preciosos, especiarias e rotas comerciais. Então vamos destrinchar isso para a gente conseguir entender. Primeiro, metais preciosos. A economia da época, tá? Ela funcionava à base de mercantilismo. E a regra do mercantilismo era justamente o metalismo, né? Que era justamente um país tão rico quanto a quantidade de ouro e de prata que ele conseguia acumular dentro dos seus cofres. E a Europa, ela estava quase sem mina ativa, quase não tinha mais mina de ouro e de prata. Então, eles estavam precisando de outras fontes desesperadamente. Eles estavam precisando de outros locais que tivessem ouro e tivessem prata. E outra coisa também, as especiarias, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar demais, né? Pimenta do reino, canela, noz moscada, cravo, seda, diversas. Hoje a gente sabe que a gente compra isso baratinho no mercado, né? A gente vai ali e acha no estante. Mas no século XV, sem geladeira, que eles não tinham geladeira, né? Sem esses eletrodomésticos que a gente tem atualmente, essas especiarias, elas eram essenciais para disfarçar o gosto da carne que estava estragando, para conservar os alimentos. Lembrando, eles não tinham geladeira, né? Além também de serem usadas para remédio, para perfume. Então, uma saca de pimenta, por exemplo, nessa época, poderia literalmente valer o seu peso em ouro. Então, se a gente tivesse 1 quilo de pimenta, ela poderia valer 1 quilo de ouro. E se a gente for colocar o valor de 1 quilo de ouro, eu nem sei, deve ser caríssimo, né? E naquela época era muito mais caro. E o problema é que o comércio dessas especiarias, ela vinha das Índias e era monopolizado justamente por algumas cidades italianas, tá? E depois de 1453, os turcos otomanos, eles acabaram fechando a rota terrestre pelo mar Mediterrâneo. Então, a Europa, ela precisava com urgência de rotas comerciais, né, de outras rotas para chegar no Oriente, ou seja, para chegar nas Índias. Justamente por conta que as cidades italianas tinham fechado o mar Mediterrâneo, tá? Então, eles precisavam de um caminho pelo mar. Então, eles começaram a pensar, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui tá muito difícil. E é aqui que a gente tem um terceiro ponto, que é justamente a competição entre Portugal e Espanha. Por que esses dois países, e não a Inglaterra e a França, por que foi justamente Portugal e Espanha? É o que a gente chama de pioneirismo ibérico. Portugal e Espanha foram justamente os primeiros países a se unificarem e a expulsarem os mouros. Os mouros seriam os muçulmanos que estavam dentro dos seus territórios e estavam tentando invadi-los. Então, eles se unificaram, fizeram um governo centralizado e fizeram uma paz interna. Outra coisa também é que eles tinham uma localização privilegiada, tá? Porque eles estavam de frente do Oceano Atlântico. E eles conseguiram, por conta do seu acesso e também por conta da proximidade que eles tiveram com os muçulmanos, eles criaram uma tecnologia de ponta para a época, tá? Que hoje não é essa tecnologia toda, mas para a época era maravilha, que era justamente o quê? A bússola. Outra coisa também, as caravelas. Então, isso aqui que a gente está falando, essa expansão marítima, era como se a gente estivesse falando da corrida espacial na Guerra Fria, só que no século XV, tá? Então, Portugal, ele pega e falou, não vou fazer isso aqui não.
eu vou contornar a África, vou contornar o continente africano para que eu chegue às Índias. Dessa forma, eu consigo fazer de uma forma mais rápida, mais ligeira. E isso foi um projeto que levou quase 100 anos. A Espanha, ela já pensou de outra forma. Não vou fazer desse jeito, tá? Eu vou correr contra o tempo, porque Portugal ele já está avançando. Então, eu preciso fazer de uma outra forma, né? Para que eu não fique para trás. Então, eu vou apostar numa ideia que é mais ousada. E aí, a gente tem Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, né? Ele pega e pensa, pô, cara, a gente tá tendo uma ideia que legal. A Terra, ela não é plana. A Terra, ela é redonda. Eu vou escutar esse camarada aqui que tá falando. O que esse camarada tá falando? A Terra, ela é redonda, ela não é plana. Então, já que a Terra é redonda, ao invés de eu ir direto, eu vou circular a Terra. E assim eu vou chegar de uma forma mais rápida na Índia. Ó que legal. Vou fazer isso mais ligeiro. E nisso, o que Cristóvão Colombo faz? Fala com o rei aceita, poxa, é uma ideia legal. É uma ideia legal, né? Em vez dele navegar assim, ele vai circular e, assim, e aí dessa forma ele vai chegar. Ele consegue o patrocínio. Em outubro de 1492, ele pega o barco e vai. E nisso ele chega nas ilhas do Caribe que a gente conhece atualmente. Ele acaba morrendo achando que ele tinha chegado às Índias. Ele chega e ele morre. E ele morre achando que ele tinha chegado. E por isso, por um erro geográfico colossal de Cristóvão Colombo, né, que as populações originárias daqui foram chamadas de índios também. Outra coisa, por isso e também por conta do preconceito que a gente vai falar mais pra frente também por conta do etnocentrismo, tá? E ele não descobriu nada, né? Ele esbarrou em um continente inteiro que já tinha milhares de pessoas aqui e abriu portas para uma invasão que iria reconfigurar o mapa mundo inteiro. Então, ele foi esse responsável por fazer isso aqui tudo. Esse camarada. E nisso, a gente tem no slide 5, né, nesse próximo slide, o Tratado de Tordesilhas. Então, bora lá. Colombo, ele chega no Caribe em 1492. Em 1492, a gente tem Colombo no Caribe. Nisso, a notícia, ela chegou correndo na Europa, ó, ligeiro. Vocês acham mesmo que Portugal, que já estava há décadas, ó, investindo dinheiro pesado na expansão marítima, ia simplesmente aceitar que a Espanha ficasse com tudo? Vocês acharam que ele ia fazer isso? De jeito nenhum, né? Quase que a gente teve uma guerra por conta disso, por conta dessas duas potências na época. Então, para evitar que esses dois países que eram católicos destruíssem o mundo, né, se destruíssem, o Papa ele tenta intervir um documento, tá? Ele tenta criar um documento e intervir. Portugal, ele de princípio bate o pé e exige um novo acordo direto com a Espanha. E é aí que a gente tem eles se reunindo na cidade espanhola de Tordesilhas e acabam assinando um documento em 1494, que é justamente, na prática, a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E como que foi exatamente essa divisão? Bora lá. A gente tem esse tópico. A linha imaginária a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Como assim? Que linha imaginária é essa? O que é isso? Se vocês olharem para esse mapa aqui na tela, vocês vão ver exatamente onde essa linha corta o nosso continente, né? Tá aqui. Ela tá cortando aqui. O lado leste, que é a parte verde, onde está demarcada a área de Pernambuco, né, da Bahia, São Vicente, Rio de Janeiro, ficou para Portugal. E essas áreas aqui
amarelas ficaram para a Espanha, tá? Agora, a gente tem uma sacada de Enem sobre esse assunto. Repara na data, 1494. Em que ano os portugueses, com Pedro Álvares Cabral, né, supostamente descobriram, né, supostamente, muitos supostamente aqui, descobriram o Brasil por acidente, né, aqui, 1500, exatamente, 1500. Ou seja, 6 anos antes de Cabral pisar, né, sequer pisar, né, aqui em terras brasileiras, Portugal já tinha garantido um pedaço de terra no papel. Ou seja, em 1494, Portugal já tinha ali dividido, antes dele sequer pensar em vir aqui. Então, Tordesilhas, ele é a maior prova histórica de que não houve, né, de que não houve acaso nenhum na chegada do Brasil. Eles já tinham planejado vir para cá, justamente por conta desse documento que foi assinado 6 anos antes da tal vinda de Cabral para cá, tá? Portugal, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, o que ele estava garantindo, tá? Mas a parte mais cruel, né, e que a sociologia e o Enem mais exigem que vocês percebam, justamente no terceiro tópico, que é a repartição das terras sem consulta aos povos originários. Por quê? Vamos imaginar o nível de prepotência, né, gente? A gente tem dois reis. Um, o rei de Portugal, e outro, o rei da Espanha. Eles estão sentados na salinha deles, bonitinho, desenhando uma linha no pedaço de papel e dividindo o mundo, né, esse novo mundo que eles falavam, entre eles. Eles não consultaram as lideranças indígenas que tinham aqui. Eles não consideraram que essas terras tinham nome, tinham donos, tinham nome sagrado, tinham cultura, tinham pessoas que viviam aqui. E para a lógica eurocêntrica e etnocêntrica deles, a terra era um espaço vazio. Mas vazio de quê? Era vazio de cristãos, era vazio de pessoas civilizadas, eram vazios de pessoas brancas. Então, já que era vazio de tudo isso que eles achavam bom, esse local era livre para ser loteado e para ser saqueado. E aqui a gente tem uma palavrinha que a gente vai conversar, que é o etnocentrismo e o eurocentrismo, tá? Esse tratado, ele é o marco zero da questão fundiária, tá? E dos conflitos de terra aqui dentro da América Latina. Então, quando a gente ouve, né, vê atualmente terras envolvendo as áreas indígenas do Brasil, né, ou conflitos de fronteira, a raiz do problema está justamente nessa mentalidade que começou em 1494. Eles riscaram o mapa para explorar, ignorando o que já existia. Justamente uma coisa que vai acontecer novamente nas disputas imperialistas antes da Primeira Guerra Mundial, quando os países europeus sentaram e conversaram e separaram o mapa do continente africano e separaram quem ia ficar com o território de quem, que a gente vai falar mais pra frente. Mas foi justamente a mesma coisa que aconteceu, né, aqui. Então, grava essa informação, porque ela conecta a história do século XV direto com a geografia política que a gente tem atualmente e as questões sociais que a gente tem atualmente, tá? Então, agora vamos avançar para o 6. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Agora a gente está em um tema em que banca de vestibular ama cobrar, que é justamente o que eu tinha falado até para vocês antes sobre os modelos coloniais, tá? Por que, meu Deus, ama cobrar isso? Vamos descobrir. Quando vocês, né, uma pergunta para o chat, ou para caso vocês queiram responder aqui, vou até mudar a tela daqui a pouco.
Quando vocês pensam na formação dos Estados Unidos e na formação do Brasil, qual é a principal diferença que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham que a gente tem de herança que eles não têm, por exemplo? Eu vou beber uma água aqui enquanto vocês me respondem. Um minutinho. A cultura do banho. Talvez, né? Nunca se sabe. A forma de colonização talvez tenha interferido isso, a gente não sabe, né? Uma alimentação saudável. Exatamente, Ana, isso aí. Exatamente. Então, Rosa, você fez uma pergunta, eu não tinha visto, desculpa. Bora lá. Américo Vespúcio, ele foi um navegador e ele, diferente de Cristóvão Colombo, que morreu achando que ele tinha chegado na Ásia, o Américo, ele descobriu que aqui não era a Ásia, que aqui era outro continente. Então a diferença é essa. Américo, ele descobriu que aqui era outro lugar. E justamente por isso que deram o nome dele, né? América. Continente americano. Porque ele descobriu que aqui era outro lugar. Não era o continente asiático, aqui era o continente americano. Uma alimentação saudável, sim, é uma diferença. Mas Ana Luísa, ela foi certeira. Os Estados Unidos, eles não foram colonizados para fins lucrativos e sim para moradia. Então, a forma de colonização dos Estados Unidos foi justamente para povoamento e não para ser lucro, né? Então, a gente tem a formação dos Estados Unidos, especificamente o norte das 13 colônias inglesas. E a gente tem o Brasil, que foi, infelizmente, para expansão de dinheiro, né, para pegar as riquezas. Então aqui a gente tem uma colonização de povoamento e aqui a gente tem uma colonização de exploração. Então qual que era a lógica? Muitos ingleses, como os puritanos, por exemplo, eles estavam fugindo de perseguições religiosas na Europa, né, perseguições religiosas dentro da Inglaterra. E eles vinham para esse tal novo mundo, tá, para construir uma nova vida. Então, o foco aqui era a permanência, era a moradia. E aí eu vou fazer outra pergunta para vocês, tá? Se você sabe que você vai morar em um lugar para sempre e que os seus filhos e os seus netos vão crescer aqui, você vai querer destruir essa terra ou você vai querer desenvolver essa terra para melhorar? E aí? Você vai querer fazer com que essa terra se melhore ela para que seus netos, os seus filhos continuem aqui ou você vai querer destruir ela? Exatamente, desenvolver para melhorar. Né? É uma lógica. Então, por isso, a base dessa economia deles era de pequena propriedade e de trabalho livre. Eles plantavam para consumir, tá? Então, eles plantavam para eles mesmos, eles plantavam para que eles pudessem comer. Eles faziam melhorias no local para que eles pudessem continuar, tá? O mercado interno, ele girava e a riqueza gerada dentro do local onde eles ficavam, continuavam para eles.
e acabavam financiando as escolas e a cidade deles. Não ia para a Inglaterra, por exemplo, tá? E aí a gente vai descer para o nosso modelo, por exemplo, da América Latina, que é o modelo de exploração. Já é diferente, né? Por quê? Preste atenção no choque de realidade. O foco de Portugal e de Espanha não era vir morar aqui e construir um paraíso na Terra, apesar de que o Brasil e a América Latina eram um paraíso na Terra, viu? Essas terras aqui que a gente conhece, América Latina, elas eram divinas, ainda são, mas nessa época elas eram divinas. Quando os ingleses eles vieram para o continente americano, eles vieram como refugiados, porque eles estavam fugindo por perseguição religiosa. E eles foram para o que eram as terras que eram consideradas ruins. Os Estados Unidos não eram terras consideradas boas. Por quê? Era frio. Ninguém queria morar no frio. Já aqui, o Brasil, já a América Latina, México, Colômbia, América Latina, América do Sul, elas eram terras férteis, eram terras quentes. O que você plantava, você colhia com muita facilidade. Já lá em cima, tinha uma dificuldade maior. Então, eles eram mais periféricos. A gente não, a gente já era os bambambam, né? Nossas terras, elas sempre foram boas. Então, o foco de Portugal e de Espanha, infelizmente, não era construir um paraíso na Terra, né? O foco era bater, era extrair, era roubar e voltar rico para a Europa, né? Então, para essa extração funcionar e dar lucro para a coroa, o modelo tinha que ser brutal, infelizmente. Então, vamos olhar para os pilares aqui do slide, né? A gente tem grandes propriedades, escravidão, extração de riqueza para a metrópole. A metrópole, a gente pode dizer que a gente tem Portugal e Espanha, né? Grandes propriedades seriam os grandes latifúndios, as grandes fazendas, que eram sustentadas pela mão de obra escravizada, tá? Com o único objetivo, extrair riqueza para levar para a metrópole. O Brasil, ele não produzia tonelada de açúcar para os brasileiros consumirem. Eles produziam para vender o peso de ouro na Europa. O lucro que era daqui não ficava aqui, atravessava o Atlântico. Agora, minha gente, para a gente fechar esse slide e amarrar com o Enem, eu vou perguntar outra coisa, tá? Se a base do nosso país foi o latifúndio, que era justamente grandes terras na mão de poucos, e a exploração do trabalho escravo, né, do trabalho de pessoas escravizadas, vocês acham mesmo que essa estrutura realmente acabou no dia 13 de maio de 1888, quando ocorreu a libertação, né, a libertação das pessoas escravizadas? Vocês acham que isso acabou assim? Não. Exatamente. Por exemplo, quando a gente assiste o jornal hoje, a gente vê a concentração de terra no Brasil, né? A luta pela reforma agrária, ou os abismos sociais e raciais que a gente percebe só da gente andar, né? Às vezes a gente vai em um restaurante diferente, querer consumir uma coisa legal, e aí do nada a gente vê, gente, não tem pessoas como eu aqui, né? Estão poucas pessoas, né? De etnias distintas. A gente está vendo eco direto dessa colonização e dessa exploração. Justamente quando ocorreu a libertação das pessoas escravizadas no dia 13 de maio, ela não ocorreu de uma forma em que foi dado à população negra, né, moradia, foi dada educação. Não, simplesmente libertaram, disseram, vocês estão livres e acabou. Mas e aí? Eu tô livre, mas eu vou para onde? Eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu não tenho educação, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar aqui. Então essas pessoas elas não tiveram para onde ir. Muitas continuaram com os senhores ainda, infelizmente, porque não tinham para onde ir, continuaram trabalhando em condições deploráveis. E infelizmente a gente percebe que a gente tem essa herança até os dias de hoje, né? Muitas das situações horríveis que a gente tem atualmente se trata de uma herança dos dias, né, dos dias de muitos e muitos anos atrás, né?
Então, o Enem ele não vai pedir para você decorar o conceito de exploração e de povoamento. A prova ela vai pedir para você olhar essa desigualdade do Brasil de hoje e tentar entender a raiz dessa ferida, né? Como que essa ferida começou há 500 anos atrás? Faz sentido para vocês isso? E aí, a gente avançando para o nosso próximo slide. Aqui a gente tem a colonização espanhola, tá? Então, aqui a gente vai olhar para o lado oeste do nosso Tratado de Tordesilhas, né? Para aquela parte. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro tópico, que é a conquista dos astecas e dos incas. Então, gente, a América não estava vazia, né? O choque inicial foi justamente uma violência absurda. Os espanhóis, eles não chegaram simplesmente para negociar, né? A gente tinha o Hernán Cortés e a gente tinha o Francisco Pizarro, né? Eles dois foram dois generais, dois homens que vieram da Espanha. Um ficou para a colonização do Império Inca e outro para o Azteca. Se vocês quiserem anotar esses nomes, é bom. Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Eu vou colocar aqui. Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Quando eles chegaram justamente para a dominação, eles se depararam com impérios que eram monumentais, com ouro e prata. E qual foi a estratégia dessa galera? Foi justamente derrubar a liderança política e militar desses povos através da espada, né? Pelas armas de fogo e também pela doença europeia, que acabou que exterminou milhares de pessoas que viviam aqui, né? O Enem, propriamente dito, ela não vai querer saber que você decore o nome desses generais, apesar de que eu coloquei aqui para vocês pesquisarem depois, tá? Mas ele quer que vocês entendam que essa conquista foi o desmoletamento de civilizações que eram complexas. Porque dentro desses impérios do Azteca e do Inca, existiam outras populações que não estavam querendo estar ali. Então, o que Hernán e Pizarro fizeram? Eles pegaram, conversaram com aquela galera que não queria estar ali, que já estava revoltada porque pensava diferente. O seu território tinha sido tomado, por exemplo, pelos astecas. E eles se uniram com essa galera e fizeram com que esse povo lutasse contra o Império Azteca. Essa galera que lutou achou que depois que lutasse ia acabar, ia ficar de boa, que os espanhóis só tinham ajudado e tranquilo. Agora você tá livre, beleza. Mas você não tá livre não, viu? Agora você não vai ser mais... o seu território não vai ser mais os astecas, não. Vai ser meu. Então, eles se livraram de um para os espanhóis pegarem um deles também. Tá? E a grande questão aqui depois que você invade, né, e que você acaba conquistando um continente inteiro, como que você vai administrar isso de longe, né? Como que Espanha e Portugal começou a administrar esses territórios que, querendo ou não, eram gigantescos e eram muito longe deles. Então, aqui a gente tem o sistema de vice-reinos e capitanias. Gente, eu não vou pedir para vocês decorarem capitanias hereditárias, eu sei que é um saco, né? E o Enem nunca vai pedir isso para vocês. Então, o importante aqui é vocês entenderem como que aconteceu esse fato, tá? A coroa espanhola, ela fatiou a América deles em gigantescos vice-reinos, tá? Como o da Nova Espanha, né? Como o do México, como o Peru, para conseguir com que eles tivessem um controle centralizado, diferente do Brasil, que inicialmente ele tentou ser privado, tá? Só que depois
A Espanha, ela quis controlar tudo com mão de ferro e aí deu ruim. Deu ruim. Deu ruim porque a galera não gostou e nisso começou aqueles conflitos que a gente falou anteriormente, tá? Então, outra coisa aqui para que a gente preste atenção é a encomenda e a mita, que é o trabalho compulsório indígena. Isso aqui é importante de saber. Por quê? Uma pergunta para vocês antes da gente entender. Se a Espanha ela precisava arrancar uma montanha de prata na mina, né? Que é que vocês acham que iam descer nos buracos escuros para fazer o trabalho pesado? Vocês acham que os nobres espanhóis eles iam fazer isso? Ou eles iam mandar outras pessoas fazerem isso? Começar a garimpar. Quem vocês acham que eles iam mandar? Exatamente. População originária, os indígenas. Isso aí. Eles começaram a usar a população indígena. Só que aqui a gente tem a diferença. Olha a diferença da colonização portuguesa para a espanhola. Aqui, gente, eles tinham duas formas de fazer o trabalho. Que o primeiro era encomenda, que funcionava assim. O rei, ele encomendava uma aldeia inteira a um colono espanhol. E qual que era a justificativa no papel dele fazer essa encomenda? Você, meu nobre espanhol, vai proteger e catequizar esses indígenas. E qual seria a prática disso? Eles simplesmente iam escravizar. Eles diziam no papel que eles iam pegar essa aldeia, catequizar e proteger, que a gente sabe que não existia nenhum tipo de proteção, né? Sendo que você ia tirar a cultura do povo. Mas ele nem isso ia fazer, ele só queria escravizar. E aqui os indígenas eles eram forçados a trabalhar exaustivamente em troca de uma salvação espiritual que era imposta à força. Porque aqui a gente já tinha também a escravização no sentido religioso, porque já tinham se retirado todo tipo de religião deles e imposto as religiões dos agressores. Né? E a segunda, que foi justamente o moedor de carne humana, era a mita. Por quê? Os espanhóis, eles sequestraram um modelo que já existia no Império Inca e obrigavam as tribos a enviar trabalhadores para as minas de prata, como algumas famosinhas, tá? Que uma dessas famosinhas era a mina do Potosí, tá? Esse era um trabalho rotativo e obrigatório, que funcionava debaixo da terra e em condições que eram mortais. A riqueza que acabou enfeitando os palácios da Europa foi extraída com sangue indígena desse sistema do mita, tá? E isso leva pra gente esses dois últimos tópicos aqui, que é justamente a cristianização forçada e a destruição e apropriação de culturas originárias. Em que sentido? Né? A conquista ela não foi só militar e econômica, ela também foi espiritual. Por quê? A igreja ela esteve junto com os soldados. Os templos e indígenas eles foram destruídos para que igrejas fossem construídas exatamente em cima dessas ruínas. Então, isso foi uma forma de dizer que o nosso Deus venceu e o de vocês não. Por exemplo, imagina só. Um dia você tem a sua casa, você tem o seu lugar, você tem a sua religião. E aí, do nada, surgem outras pessoas que têm uma etnia diferente que a sua, que tem uma cultura diferente da sua, uma religião diferente com a sua. Vocês começam a brigar. Nisso, essa pessoa vence. E essa pessoa, ela tá travada. Ela tá vindo toda vestida, caracterizada com o sagrado dele, com o Deus dele. E enquanto você tá perdendo, tanto na luta quanto na briga, você vê a sua família morrendo de doenças que não existiam antes dessas pessoas virem.
E nisso você começa a rezar para os seus deuses, mas os seus deuses não te atendem. E enquanto você percebe isso, você vê que os deuses dele estão fazendo com que eles ganhem o tempo todo. Então, enquanto os soldados espanhóis aconteciam isso e essas ruínas indígenas, esses templos indígenas iam destruídos, essas igrejas construídas, enquanto acontecia isso, era o tempo todo eles colocando na cabeça deles, dizendo: o nosso Deus venceu, o de vocês não. O nosso é melhor que o de vocês. Então, a catequese, ela serviu como uma ferramenta de controle da mente, né? E as culturas originárias, elas foram demonizadas e muitas vezes apropriadas, né? Como a gente tem algumas culturas atualmente sendo apropriadas, o próprio xamanismo, se a gente for olhar por um lado, né? Então, para fechar esse slide com uma reflexão, então, quando vocês virem no Enem sobre a mita ou sobre a encomenda, lembre-se que não foram acordos de trabalho, foram estratégias cruéis de genocídio e acumulação de riqueza, tá? E no próximo slide a gente vai ver como que Portugal organizou o nosso lado do mapa, né? Como que aconteceu a colonização portuguesa, que possivelmente todo mundo aqui já sabe, né? Só para a gente relembrar. Uma coisa, gente, muito interessante é que eu estive 15 dias, né, em fevereiro, de fevereiro a março, na República Dominicana, no Caribe. Fui através do edital do Caminhos Americanos da CAPES. Uma coisa muito interessante que eles falam é que não tem, segundo eles, tá? Eles mesmos dizem, que não tem pessoas negras lá. Todos eles são originários de povos indígenas. Porém, se você vê as características, os fenótipos, em sua maioria, você percebe que existe uma negritude ali. Né? E, infelizmente, a maior parte dos povos originários deles conseguiram fazer um extermínio. Então, a gente percebe que não foi só apenas no Brasil esse apagamento que se deu, esse apagamento histórico, e que o nosso processo de reconquista está muito avançado, se for parar para pensar em outros territórios, em outros locais. Tá? Então, só foi um exemplo que eu quis dar aqui. Então, agora a gente vai falar sobre a colonização portuguesa. Vamos dar uns 5 minutinhos para beber uma água? Preciso. Acredito que vocês também. Então, 8h45 a gente volta, pode ser? Pronto. Então, até na estante.
Oi, minha gente linda, voltamos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, viu, gente? Estamos de volta? Então vamos lá. Aqui a gente viu, né, logo de cara, que a Espanha achou prata logo de cara, assim que eles chegaram. E nisso eles já montaram um esquema de extração. E Portugal? Portugal, nos primeiros 30 anos, de 1500, né, até 1530, ele não deu muita bola para o Brasil, porque ele estava lucrando absurdamente com as especiarias nas Índias. Aqui eles só faziam a extração do pau-brasil usando, né, o método de escambo com os indígenas. Mas aí a França, a Inglaterra e a Holanda, elas começaram a rondar o nosso território, dizendo: peraí, cara, a gente não assinou Tordesilhas, não, viu, meu parceiro? Se Portugal não ocupar esse território aí, a gente vai tomar. Você tem que se preocupar com a Espanha, né? Você assinou o seu tratado com a Espanha. Eu, França, eu, Holanda e eu, Inglaterra, não assinei nada. Se eu quiser, eu vou. Se eu quiser invadir, eu vou. Então, aí, Portugal, ele ó, já pegou a visão e ele pegou e fez o quê? Não, vou deixar, não. Então, aqui ele já começa a implantação do sistema colonial no Brasil. Eles precisam ocupar a terra para não perder. Mas ocupar um continente inteiro é muito caro. E a coroa portuguesa ela estava um pouco sem grana. Então, nisso, o que eles fazem? Eles acabam terceirizando. Eles pegam o Brasil, eles cortam em faixas horizontais e eles criam o que a gente chama de capitania hereditária. Eles deram faixas de terra para os nobres portugueses, que seriam os capitães donatários. E aí eles disseram: agora o problema é de vocês. Vão para o Brasil, invistam o seu dinheiro, defendam a terra e me paguem o imposto. Tá? O dinheiro é de vocês, vocês precisam defender a terra, mas eu preciso que vocês me paguem, porque a terra antes era minha. Viu? Só que a maioria das capitanias faliu. Poxa, era longe. Os indígenas que viviam aqui, eles resistiam bravamente e atacavam os invasores, né? E faltava recurso. Então, apenas duas acabaram dando certo, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. E por que que tantas falharam? Porque faltava um poder central. Faltava alguém que administrasse todas as capitanias. E é por isso que logo depois Portugal vai e cria o governo geral. Com sede aonde? Na nossa Bahia, é claro, né? É a Bahia, é Salvador. Salvador, ela foi justamente a primeira capital do Brasil para centralizar a administração e garantir a posse da terra. Agora a gente entra no núcleo duro da nossa economia da época, que é justamente que ela era baseada no açúcar e na escravidão africana, né? Nisso, eu vou perguntar a vocês, por que vocês acham que foi o açúcar? Por que vocês acham que eles escolheram especificamente o açúcar para plantar aqui, gente? Então, o açúcar
ele era o que a gente chama de ouro branco, tá? Ele era um artigo de luxo absoluto dentro da Europa. E o nosso Nordeste, ele tinha um clima que era perfeito, tá? E um solo de massapé que era ideal. Mas plantar, colher e moer a cana exige milhares e milhares de braços, né? Para isso, infelizmente. O plantio, ele não era tão fácil assim. Era justamente pelo money, pelo dinheiro. Então, no começo, eles tentam escravizar os povos indígenas, né? E aqui a gente tem o fio da meada, o pulo do gato. Eles tentam escravizar os povos indígenas e eles acabam dizendo, né, que o indígena ele é preguiçoso, ele é inadaptável, ele é fraco. E por conta disso que eles acabaram trocando os africanos. Porém, isso é uma mentira, isso é um mito, isso é racismo, né? O que aconteceu? Os povos indígenas, eles resistiram muito. Eles conheciam aquele território. Então, eles conseguiam fugir. Eles fugiam para o interior. Lembra, os nossos povos indígenas anteriormente, eles eram nômades. Eles não tinham uma residência fixa. Então, eles conseguiam conhecer aquelas matas de uma forma muito rápida, né? Eles conheciam na palma da mão. Então eles fugiam para o interior das matas. E alguns, infelizmente, acabavam morrendo por conta das epidemias europeias, né? Outros fugiam e outros morriam. E outra coisa também, né? Que acabou fazendo com que os portugueses trocassem os indígenas pelos africanos era o lucro, gente. O lucro. Por quê? Nessa época, o tráfico transatlântico de pessoas era a atividade mais lucrativa do Império Português. Portugal ganhou fortuna vendendo gente, vendendo pessoas, vendendo seres humanos. Então, eles começaram a ganhar fortuna vendendo pessoas antes mesmo deles pisarem no engenho de açúcar. Né? A escravidão africana foi, antes de tudo, um negócio bilionário que movimentou o capitalismo nascente, né? O capitalismo que estava nascendo. E outra coisa, né? O controle e a catequese dos indígenas pelos jesuítas é que a igreja ela estava perdendo fiéis na Europa por conta da reforma protestante que estava acontecendo lá. A gente tem Martinho Lutero traduzindo a Bíblia do latim para o alemão. A gente tem religiões protestantes, que seriam as evangélicas que a gente tem atualmente, surgindo. Então, a Igreja Católica ela vai perdendo fiéis. E elas precisam de novos fiéis. Né? Então, se a gente não tem fiel na Europa, a gente vai buscar em outro lugar. A gente achou um novo continente. Então, a gente vai atrás desse novo continente procurar fiel. Né? Então, eles vieram para as Américas buscar novos fiéis. Então, os padres jesuítas eles começam a criar missões ou os chamados aldeamentos. A justificativa deles era para proteger os indígenas da escravidão dos colonos, mas, na prática, era um controle social. Então, eles obrigavam os indígenas a abandonar as suas línguas, né, a sua cultura, para aprender o português, por exemplo. Né? Então, era uma dominação na mente. E como a gente viu, a socialização ela foi imposta de uma forma violenta de controle social. Então, a gente saindo desse slide, saindo do slide, eita, pulei 2, volta. A gente saindo desse slide e indo para os impactos, né? Esse talvez seja um dos slides mais importantes da noite, porque tudo que a gente viu aqui sobre a Espanha e Portugal, né, construindo suas máquinas de exploração, deságua aqui. Por que ele é tão vital? Porque as ciências humanas, dentro do Enem, não quer só que você decore o passado, eu já disse isso várias vezes. Né? Ela quer que você explique o presente usando o passado como a chave. E a chave para entender o Brasil e a América Latina, querendo ou não, tá entendendo aqui, né? A colonização. Então, o primeiro impacto é o genocídio e a escravização dos povos indígenas. Primeiro, a palavra genocídio não está aqui por acaso. Ela não foi só uma redução populacional por acidente. Houve uma destruição
de sociedades inteiras. E quando a gente fala de genocídio, a gente não está falando só da morte física através de massacre de doença que aconteceu, né? A gente está falando do que a gente chama de etnocídio. Etnocídio é a morte da cultura. É quando o jesuíta proibia que os indígenas falassem os seus idiomas nativos e tivessem as suas crenças. Dessa forma, ele acabava matando aquela cultura. Porque se não tinha alguém para falar aquele idioma não existe. Se hoje todo mundo aqui no Brasil parar de falar português, a gente decidir falar Guarani, ou Pachorrã, por exemplo, que é uma língua indígena dos Pataxós, não vai ter mais português, esse português que a gente fala no Brasil, que é totalmente diferente do português de Portugal. Se os angolanos pararem de falar português e decidirem, por exemplo, falarem as diversas línguas originárias africanas que eles têm, o português do angolano vai acabar. Então, a forma de matar uma língua é fazer com que essas pessoas parem de falar ela, tá? Então, outro impacto que a gente tem é o tráfico transatlântico de africanos, né? O Enem, ele precisa que vocês entendam isso não como um detalhe, mas como a base de uma economia que foi por mais de 300 anos. Foram mais de 300 anos de escravidão. Foram milhões de pessoas arrancadas de diversas nações da África, de reinados que eram complexos, sociedades organizadas e que foram reduzidas à mais pura violência e à condição de mercadoria. O tráfico, ele não só enriqueceu as elites da época, mas ele deixou um legado que define base da nossa sociedade contemporânea, que é o racismo estrutural. A desigualdade racial e social que o IBGE acaba escancarando no Brasil atualmente, né, no acesso à saúde que a gente tem, à educação, ao mercado de trabalho, nasceu dentro dos porões dos navios negreiros e dentro das senzalas, né? Outro tópico é justamente a perda de território e de cultura. Vamos lembrar daquele mapa da América que a gente estudou? Os povos originários, eles foram progressivamente expulsos das suas terras que eram mais férteis, né? E das áreas com minérios. E eles foram indo para o interior. A terra que antes era de uso comunitário para todo mundo, virou sobrevivência. Virou agora propriedade privada. O que antes era de todos, agora virou de poucos. E é aqui que começa a nascer o latifúndio brasileiro. É aqui que começa a nascer as grandes fazendas. É aqui que começa a nascer a concentração de terra que a gente debate na geografia. E isso acaba culminando na formação de uma sociedade desigual e violenta, né? Que é, infelizmente, a sociedade que a gente é até os dias de hoje. Se você constrói um país onde poucos são donos de toda a terra e muitos são forçados a trabalhar de graça debaixo da violência do chicote ou da catequese forçada, que tipo de sociedade que vocês acham que vai resultar disso? Uma sociedade boa? É uma sociedade que vai ser nobre, né? Infelizmente, uma sociedade onde a desigualdade não é um acidente é o projeto, né? E onde a violência, né, foi a linguagem principal de dominação. Então, essas hierarquias que a gente tem hoje no Brasil, né, o abismo entre ricos e pobres, vem diretamente, é uma herança desse modelo que a gente tem atualmente, né? E a outra coisa é a implantação de novas línguas, religiões e costumes. Hoje, o português que a gente fala, né, a maioria da população brasileira é cristã, seja católico ou evangélico. A gente acabou adotando costumes ocidentais. Isso foi imposto como uma forma de apagar as identidades anteriores. Então, a colonização ela foi um projeto de engenharia social que foi violento. Mas presta muita atenção agora, né? Apesar de toda essa brutalidade, dessa escravização e dessa tentativa de apagar quem estava aqui antes, quem foi trazido para cá, o plano desse apagamento não deu 100% certo. O projeto projeto colonial acabou falhando em algumas coisas.
E a gente vai falar sobre isso agora, que é justamente esse processo de resistência, né? Por muito tempo, os livros de histórias tradicionais tentaram desenhar um cenário, né, onde o indígena fugia e os africanos aceitavam o chicote. Então a gente precisa apagar isso da mente. As pessoas escravizadas, eles não vieram e não simplesmente se aquietaram e se deixaram levar. Né? Os indígenas, eles simplesmente não fugiram. Não. Essa ideia, a nossa formação, ela é forjada de luta constante. Então a gente começa pelas revoltas indígenas e as fugas, né? Os povos originários, eles utilizavam seus conhecimentos e acabavam fugindo. Da mesma forma, a gente tem a formação de quilombos. Então a gente tinha esses quilombos que acabavam ajudando as pessoas negras que eram escravizadas e eles acabavam indo, né? O Quilombo dos Palmares, por exemplo, ele durou quase um século desafiando a coroa portuguesa. E nós, baianos, a gente sabe bem o peso da revolta dos malês e também da conjuração baiana. Então, os negros escravizados, eles quebravam ferramentas, quebravam lavouras, compravam alforria, se organizavam politicamente e militariamente. Então, a passividade que se dizia ter é um mito racista. Ninguém foi pacifista aqui, ninguém se deixou ser escravizado. Só que a resistência ela não se faz só com a espada, né? Ou com a fuga física. Então, vamos prestar atenção aqui nessas imagens. A gente tem um acarajé, a gente tem uma menina com vestes indígenas, a gente tem a comida, a gente tem a capoeira. Então, prestando atenção aqui nessas imagens, a gente percebe que a fuga física e a espada, ela não é só isso. Não são só esses atos de resistência que existem. A capoeira disfarçada de dança era uma luta. O acarajé, que é um alimento sagrado que a gente falou na aula passada sobre cultura, por exemplo, né? É um alimento sagrado e isso leva a gente a outro ponto fundamental, que é justamente o quê? A manutenção das práticas culturais, linguísticas e religiosas. Quando uma pessoa escravizada era batizada, né, à força no catolicismo, mas ela continuava cultivando seus orixás através da imagem de um santo católico, por exemplo, utilizando o sincretismo religioso, isso era resistência. Quando eles escondiam as sementes no cabelo para plantar no Brasil, era uma resistência tecnológica. Por exemplo, o quiabo, gente, ele não é daqui. Quiabo é africano. Olha que maravilha. Quiabo vem de África. Então, quando eles mantinham seu idioma vivo dentro de senzalas, criando o samba, protegendo os ritos originários nas aldeias, tudo isso foi uma estratégia intelectual e espiritual que era brilhante de sobrevivência. Né? E é por isso que a gente tem essa frase que resume aqui: resistir também é existir. Sobreviver num sistema que era desenhado para te matar ou para te transformar em uma máquina já é o maior ato de rebeldia. Só de você sobreviver e viver em um lugar onde era para você morrer, você já está existindo. Você já está fazendo um ato de rebeldia terrível. Né? Maravilhoso, na verdade. Então, nós existimos hoje com a nossa diversidade e a nossa cultura pujante, porque os nossos ancestrais se recusaram a desaparecer. Né? Então, agora a gente vai fazer algumas questões. Certo? Tranquilo até aqui, minha gente? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai fazer naquele mesmo esquema. Vou colocar as questões, viu? Vocês vão ler o texto. Vou dar um minutinho, passo para a questão. E aí vocês respondem no chat ou pode ligar o microfone. Fiquem à vontade, lembrem disso.
Posso passar? E aí, minha gente, qual alternativa vocês acham que pode ser? Letra B? Mais alguém? Vamos lá. Exatamente, letra B. Estava fácil ou estava difícil? O que vocês acharam dessa alternativa, dessa questão? Estava um pouco fácil, né? Não precisa, não, dá para perceber que não é a letra A, por quê? Valorização das fronteiras naturais e rotas comerciais pré-existentes na América? Não, né? Eles não valorizavam tranquilinha, né, Otávio? Eles não valorizavam quase nada que vinha dessas culturas. A letra C, tentativa de integrar pacificamente as lideranças indígenas, eles nem sequer perguntaram nada sobre essa galera, né? Então, a correta era justamente essa letra B, sim. Então, vamos para a próxima. Próximo textinho aí. Posso passar? Esse já tava na cara, que vacilo. Vamos lá. Por que que era a Mita? Porque a Mita ela foi justamente um sistema que já era
da América pré-colombiana que os incas, por exemplo, já faziam com outros nativos. Então, os espanhóis eles aproveitaram e pegaram esse sistema e transformaram em trabalho compulsório, tá? Então vamos para a próxima que eu acredito. Deixa eu só. Eu vacilei nessas questões. Eu vou mandar para vocês depois, gente, esse slide para vocês verem, certo? A gente tem 15 minutinhos, a gente vai finalizar falando um pouco sobre sociologia. Eu fiz para vocês, só para deixar como um aviso, um Google Formulário, certo? Com algumas questões do Enem sobre os temas que a gente está fazendo hoje. Vocês respondam, tirem um tempo de vocês, algum tempo, e vocês respondam. Leem direitinho para ver quanto que vocês iam acertar e tirar, tá? Vou tentar fazer nisso toda a nossa aula, pelo menos um formulário, uma atividade diferente, para vocês fazerem quando vocês tiverem tempo, tá? É bom para vocês treinarem as formatações das questões do Enem, porque é muito importante que vocês saibam a forma como elas são feitas, sabe? O texto, o enunciado, as alternativas, o formato de questões. Beleza? Tranquilo? Tem uma atividade que eu passei para vocês na aula passada. Quem puder fazer, faz. Eu vou estar corrigindo e mandando para vocês até amanhã, para quem já fez. Certo? Tranquilinho. E vou fazer outra atividade hoje para vocês fazerem também, mas é aquilo, não é obrigatório. É bom para vocês treinarem, tá? Eu sempre vou estar mandando para vocês treinarem. Se vocês forem fazendo, eu vou corrigir e vou mandar a devolutiva, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre outra coisa, que é justamente sobre o que eu tinha falado antes, que é sobre a cultura de massa, a indústria, tá? É aquilo que dita o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente pensa dentro do século XXI. A gente já vai sair do século XV para o século XXI. A gente vai dar um pulo muito grande. Então, na história, a gente vê que os europeus eles usavam a espada, a lei, a cataquese para controlar corpos indígenas e de africanos. Só que hoje a gente não tem mais a encomenda, né? A gente também não tem o trabalho escravo legalizado. Nisso eu pergunto para vocês, como a sociedade hoje garante que a gente acorde cedo, pague imposto, obedeça a lei e consuma o que eles querem sem precisar colocar um soldado com um fuzil na nossa porta? Como que vocês acham que a sociedade garante que a gente faça isso? Pode digitar no chat se vocês quiserem. Então, a resposta para isso é uma palavrinha que é mágica, que é chamada de socialização. A gente não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Nós somos ensinados a agir assim. A socialização é esse processo de aprender as regras do jogo. Começa com a socialização primária, que é a sua família, são as pessoas que te criaram. Eles colocam como se fosse um soft básico, sabe? Na sua mente, que é através do afeto. Depois você cresce e entra na socialização, que é a secundária. Aqui a gente já tem a escola, o trabalho, os amigos da faculdade. Aqui as regras elas ficam mais rígidas, elas ficam impessoais. Se antes a gente tinha essas regras através do afeto, agora não. Agora a gente tem as regras que são da sociedade. Mas a sociedade ela precisa garantir que você não saia desse roteiro. E é aí que a gente tem um controle social. E esse controle social ele pode ser formal, que é através da lei, da polícia, dos tribunais. Se você errar, você é punido pela lei. Ou ela pode ser informal, que é a fofoca, o cancelamento na internet, tá? O olhar torto do vizinho, a galera falando mal de você,
tá? Então, o controle informal, ele é poderosíssimo, ele às vezes é muito mais poderoso do que o formal, né? A gente deixa de fazer muita coisa só por medo do que a sociedade pode pensar da gente, né? Então, entendam como a catequese jesuíta no Brasil, né, no Brasil colônia, evoluiu para essas regras sociais complexas que nós mesmos acabamos fazendo atualmente, né, vigiando. Nisso, a gente tem outra coisinha, que é justamente quem é que ajuda a criar as regras da nossa sociedade hoje. E a gente tem duas coisas, que são a mídia e a internet, né? Aqui a gente vai falar de indústria cultural e cultura de massa, que é um tema que a prova de filosofia não é nem simplesmente ama. Gente, quero que vocês pensem naquela música que estourou no TikTok na semana passada, sabe? Qualquer música. Não parece que ela tem a mesma batida, a mesma dancinha e o mesmo tempo de duração de outras 10 músicas que acabavam estourando antes dela? Então, hoje em dia, né, na metade do século XX, os pensadores da chamada Escola de Frankfurt, né, como o Adorno e o Horkheim, eles olharam para o rádio e para o cinema e perceberam algo que era assustador. A arte, ela deixa de ser algo para gente, para fazer a gente pensar, e acaba virando um produto de fábrica. E isso é a indústria cultural. É quando eles pegam a cultura e transformam ela em mercadoria. O objetivo não é te emancipar, não é fazer você viajar, você entender, você ser mais inteligente. É fazer você consumir, consumir de forma compulsória, consumir sem entender que você está consumindo. E o que essa indústria produz? Ela vai produzir a cultura de massa. É um conteúdo que é pasteurizado, que é padronizado, mastigado, que é feito para ser consumido rápido por milhões de pessoas, gerar milhões de lucro e que é esquecido no mês seguinte, tá? Então, a grande sacada que vocês precisam levar para a prova é essa ilusão de escolha. Quando vocês abrem a Netflix ou o Spotify, vocês acham que tem milhares de opções, né? Eu mesmo, às vezes, acho que eu tô livre para escolher tudo que eu quiser. Mas quem foi que colocou aquelas opções ali naquela tela inicial? O que vocês acham que colocou aquelas opções? A gente tem um algoritmo. Ele que faz isso, né? Então, a indústria cultural, ela cria a ilusão de que a gente é único, de que aquilo é pra gente. Mas todo mundo consome o mesmo padrão, se a gente for olhar para um lado. E é o controle social perfeito, porque a gente obedece achando que a gente está se divertindo, sendo que a gente só está fazendo o que eles realmente querem. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? A gente vai juntar tudo isso que a gente viu no último slide, que é esse daqui. Então, como que isso tudo se espalhou para o mundo inteiro? Como será que isso aconteceu? E foi justamente por conta da globalização, né? A geografia ensina, né, que a tecnologia encolheu o mundo. É a tal da aldeia global. Hoje, um jovem de lá do Japão, um dos Estados Unidos e a gente daqui da Bahia pode estar jogando o mesmo jogo, ouvindo a mesma música, o mesmo trap, usando a mesma marca de tênis, né? E isso gera uma homogeneização cultural. Meu Deus, o que é isso? Homogeneização é quando tá tudo misturado, né? E como assim, gente? É quando a gente tem uma tentativa de deixar o mundo inteiro igual. É quando a gente não tem coisas diferentes de fazer, a gente tá tudo igual. É quando a gente escuta tudo a mesma coisa, é quando a gente faz a mesma coisa. É quando a gente ignora as diferenças, por exemplo. Então a gente tem essa homogeneização cultural.
E ela acaba obedecendo um imperialismo cultural que vem lá dos países ricos do norte, ou seja, da Europa, tá? Mas a gente não pode ser inocente também, né? A gente tem um geógrafo maravilhoso que é baiano, conhecido mundialmente, que foi exportado. Nossa, é um cara maravilhoso, inteligentíssimo. Anota esse nome, Milton Santos, tá? Milton Santos, ele foi importantíssimo para a geografia do Brasil e do mundo inteiro, reconhecido mundialmente, Milton Santos. Ele dizia que nós vivemos em uma globalização que é perversa, porque ela vende a ideia de que o mundo é um só, mas ele acaba excluindo violentamente a maior parte da população que não tem dinheiro para comprar o ingresso desse consumo global, que, querendo ou não, é a maior parte da população. Né? E aqui a gente volta para o começo da nossa aula. A colonização ela tentou apagar a cultura indígena e africana. A indústria cultural ela tenta padronizar a nossa mente. A globalização ela tenta americanizar o nosso prato e a nossa roupa. Mas eles conseguem? Não totalmente, não de qualquer forma. E é aqui que a gente tem outro conceito, que é o hibridismo cultural. Esse hibridismo cultural, eu sei que são muitos conceitos, gente. São muitos conceitos, eu sei disso, é muita coisinha. Mas eu vou mandar esse slide depois para vocês reveem e estudam novamente, tá? Esse hibridismo cultural é quando a gente pega uma guitarra elétrica que vem de fora e a gente, mistura com o nosso tambor, a nossa ancestralidade e a gente cria o Baiana System. Por quê? A gente tem o tambor da Bahia, a gente tem a guitarra de fora. Ó, para isso. A gente pega a internet global e a gente usa para divulgar a poesia no nosso slam que a gente tem, que fica na nossa periferia. É a valorização da nossa cultura regional, do nosso jeito de falar, das nossas raízes históricas. Não é apenas nostalgia. E o mundo que quer que todo mundo seja igual, defender a nossa identidade é o maior ato de resistência. Então, não tem forma de resistir mais do que defender que a gente é. Tá? Então, a gente acabou de cruzar 5 séculos de história, né? A gente acabou de ter várias horas de aulas de história, sociologia, geografia. A gente cruzou 5 séculos de colonização, né? E a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, minha gente? O que vocês acharam? Na próxima aula, eu vou trazer vídeos para vocês verem, músicas para vocês ouvirem. E também vou retomar esse conceito de globalização, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente está o tempo todo vivendo. Né? A gente vive nesse conjunto de globalização. A gente vive nesse hibridismo cultural. A gente vive isso. Certo? Então, tranquilo até aqui? Assinaram a lista de presença? Otávio, o grupo que você está falando é o grupo do Google Sala de Aula ou é o grupo do WhatsApp? Ambos. Eu vou te mandar o link, só um minutinho, do Google Sala de Aula. O grupo do WhatsApp, eu não sou eu que administro. Eu posso falar de você. Eu posso falar. Vou falar amanhã, porque agora eu não posso também, mas eu vou falar amanhã com o Wallace para ver se ele consegue te adicionar. Só um minutinho que eu vou te mandar. Vou mandar aqui no chat o link. Entra nesse link, por favor, para você entrar no nosso Google Sala de Aula. Lá é onde eu estou mandando os slides, as atividades extras, tudo. Quando você entrar, você me dá um ok agora aqui no chat, beleza? Para os outros, estão liberados. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Na próxima aula, a gente vai chegar no horário, viu? Vou chegar no horário, a gente vai ter a aula normal. Ok, certo. Então, que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem. E amanhã a gente vai estar 3 horinhas aqui, de duração.
Mentira, vou tentar fazer umas 2 horas e meia. E meia hora eu vou deixar para vocês responderem as atividades. Meia hora, 1 hora eu vou deixar para vocês fazerem atividade em sala, para não ficar muita coisa. Então, boa noite, bom descanso para vocês, tá? E até a próxima. Tchau.